Fala família! Estamos dando início a mais um podcast Nova Aliança. Realmente aqui da nossa família Nova Aliança, nossa igreja quadrangular. E olha, é com muita alegria que realizamos aqui essas entrevistas para compartilhar um pouco com você aí, tanto da história da igreja, como também história de vidas, de pessoas, testemunhos, mensagens de fé para o seu coração. Então, olha, não perca tempo não, meu amigo, minha amiga. Se você ainda não segue o canal, comece a seguir agora, porque toda segunda-feira temos aqui um novo podcast, além dos programas diários, né, que o pastor Joel, que eu também gravo. Temos uma palavra de liderança todos os sábados e entre muitas outras coisas. Os nossos cultos ao vivo. Ei, não é possível que você ainda não segue o nosso canal. E hoje vamos aqui bater um papo agora com um amigo, um parceiro, né, que já estamos caminhando junto há alguns anos aqui na nossa igreja. E hoje é um dos nossos pastores auxiliares, que coordena também o nosso grupo de oração aqui, tanto da igreja sede, como também da região, que é o Uniore. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso tudo. Está aqui comigo meu amigo, pastor Wilson Carlos. Amém. Como é que você está, meu amigo? Bem demais, graças a Deus. Melhor ainda, né? Agora, na presença do pessoal aí que estão seguindo, que estão assistindo a gente. Que a paz seja convosco, que Deus abençoe. Amém. Tá tranquilo, né? Tranquilo. Tô brincando com ele, porque a gente é parceiro, a gente caminha junto aqui na igreja, nos cultos, e já há um bom tempo, né, pastor Wilson? Tem ideia de quantos anos que a gente já está aí junto nessa aliança? Tem 28 anos que eu estou aqui na igreja. 28 anos. 28 anos. Em agosto, dia 1º de setembro, né, eu batizei e comecei a fazer parte já do louvor, aí nós já começamos já a parceria, porque já era, né, o senhor já era o líder do louvor na época, né? E então nós já começamos junto ali, eu na mesa de som. 28 anos? 28 anos. Meu Deus. Foi uma caminhada, já uma caminhadinha boa aí, né? Tanto como você disse, né? No louvor, ajudando na técnica e depois, né, como obreiro, né, auxiliando. Isso. Teve um tempinho que, né, foi pastorear, né? Também nos bairros, né? Pastoreei 11 anos, né, no bairro Afonso Pena. 11 anos. Como é que você deu conta de ficar 11 anos longe da gente? Foi difícil, não foi fácil não. Não foi fácil, tanto que a primeira oportunidade eu voltei. Que bom, eu agradeço a Deus. Foi difícil. Né? Que, nosso Deus, hoje eu louvo a Deus muito pela sua vida, viu, de coração. Amém. Que tem sido esse... Como todos temos aqui vários obreiros na igreja, né? Mas você tem sempre caminhado do nosso lado, nos ajudado em tudo. E toda a visão que a gente levanta, olha, vamos falar de célula, vamos trabalhar de célula. Estou aqui junto. Vamos falar de louvor, estou aqui junto. Amém. Esses dias atrás, precisamos de mesário de novo. Você falou, estou aqui, volto para a mesa. É isso. A gente servir, né? Servir a gente não escolhe. Quando você vai servir, você não escolhe o que você vai fazer. Quem serve tem que fazer o que é necessário. Né? Eu não vou servir fazendo o que eu quero. Eu vou servir fazendo o que é necessário. Na verdade, na obra de Deus, a gente quer fazer tudo, né? Tudo possível. Mas a gente não pode escolher o que quer e o que não quer fazer. A gente tem que ser servo para fazer o que a igreja... O nosso chamado, o nosso ministério, eu entendo assim, que o meu chamado, o meu ministério é o que a igreja está precisando naquele momento. Se eu posso fazer aquilo, aquele é o meu chamado. Se eu posso fazer outra coisa, é o meu chamado. O meu chamado, na verdade, é servir no que for necessário. Amém. Glória a Deus. Falando um pouco, então, da sua história aí. 28 anos, né? 28 anos atrás. Esses dias atrás aqui, né, tá aí, para quem não assistiu, até indico aí assistir um podcast com o pastor José Albino. E pelo que eu entendi ali, o processo ali de conversão começou ali, né? Sim, sim. O meu pai estava doente, né? Meu pai estava com Alzheimer. E ele estava bem já decadente. Aí a minha irmã chamou o pastor José Albino para fazer uma oração para o meu pai. Aí ele foi, né, e teve a ideia de fazer um culto. Porém, naquele dia, foi uns dias depois do meu aniversário, se não me engano, foi no dia 26 de novembro, uns dias depois.
26 ou 28, eu não tenho muita, não lembro assim mais. Afinal, são 28 anos. Até se lembrasse, eu ia te dar os parabéns também. Mas naquele dia eu chamei uns amigos, sabe, que eu tinha lá, um amigo meu de pescaria, a esposa dele que cantava num coral comigo, eu tocava violão nesse coral, e cantava também, né, ajudava, ensaiava um coral de criança. Então, coral de criança tem que ser um casal, né? Tem que estar ali duas pessoas, tem que ter tanto homem quanto mulher representada ali para não ter problema, né? Então tinha esse coral de crianças que a gente ensaiava para cantar, e aquele casal estava ali comigo naquele dia, e a gente só foi eles, só estava eles. Eu nunca fui de muitos amigos, sabe? Mas então aquele pessoal, que é a família, estava ali comigo. E eu confesso que eu tinha tomado umas cervejas, né, que eu gostava de beber, não bebia muito assim, né, mas eu gostava, eu bebia bastante. E eles me levaram uma garrafa de bebida forte, rum, que eu gostava muito de rum com Coca-Cola. Depois foi bom para parar de beber, que eu só tirei o rum, né, ficou a Coca, o limão e o gelo. Ficou só metade, né? Ficou mais fácil. Eu gostava muito de rum, eles sabiam, então eles levaram essa garrafa de rum. E, para agradar eles, eu não podia misturar, eu sabia que não podia, né? Eu tomei o rum e eu fiquei num estado bem... Aí o pastor chegou para fazer o culto. Aí ele até citou, né, que o pessoal estava meio cismado da minha reação, né? E realmente, né, eu podia, como estava todo mundo ali comigo, ali, eu estava no outro clima, eu podia até mesmo achar ruim mesmo, talvez, né, deles falar, mas a verdade eu estava com medo, não de mim, com medo da minha reação, de eu falar alguma coisa que pudesse ofender a ele, né? E, na verdade, eu fui lá, peguei o violão e fui tocar com eles, eu não sei como que saiu, né? Mas eu fui, ele começou a cantar, né, Deixa Deus amassar o barro para fazer um forte vaso, e eu fui tocar, comecei a tocava muito de ouvido, né? Comecei a tocar com ele, apesar de não conhecer a música. E a aparência dele, né, no podcast que eu assisti, o senhor falou muito sobre a beleza dele, né? A aparência do pastor José Albino me chamou a atenção, sabe? Porque ele o que me veio na mente na hora, que ele até falou sobre isso, que ele não tinha carro. Então ele pegou 2 ônibus para chegar lá em casa, porque da casa dele até lá em casa não tinha ônibus direto. Aí ele pegou 2 ônibus para chegar lá em casa, chegou, fez o culto, e a aparência dele muito serena, sabe? Ele parecia até um rosto, uma aparência angelical, né? Que ele estava muito sereno. E eu falei, gente, esse rapaz não é tão bonito assim, né? E deixa eu ver, eu fui no banheiro, Deus me mandou olhar o meu rosto, né, no espelho. Só. E eu fui no espelho, olhei e vi como eu estava transformado. Eu acho que Deus ali me mostrou uma espécie de uma transfiguração, né, de como eu estava feio, né, naquela situação que eu estava. E eu falei, gente, eu estou no meio de uma festa feio desse jeito, com essa cara desse jeito, com essa aparência feia, essa aparência deplorável até, né? Estava bem inchado, o olho vermelho. E ele, que tinha pegado 2 ônibus para ir fazer uma oração para um senhor doente que ele não conhecia, estava com aquela aparência mais serena, sorrindo, alegre. E eu falei, não, eu preciso ver o que faz ele ficar assim, sabe? E aí ele fez o culto, né? Falou, eu não lembro da pregação dele, não porque minha memória é ruim, porque minha memória é muito boa, mas eu não lembro. Está um pouquinho alterado. Eu estava bastante alterado. Mas a minha memória é muito boa, mas eu não lembro do que ele falou, mas a própria aparência dele, o jeito dele, a atitude dele já foi a pregação. Que legal, né? Que interessante isso. Foi o que eu precisei. Porque realmente, quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, né? O olhar é diferente, o semblante é diferente, né? Tudo é diferente, né? Então é exatamente isso que eu acho que você viu ali, né? Era o Espírito Santo já te chamando a atenção e te atraindo até mesmo, né? Isso. A parte de que Deus me mandou olhar no espelho, eu fui comparar eu mesmo, a minha aparência,
com a aparência dele. E eu vi que o espírito que estava em mim não era bonito igual estava nele. Eu percebi, né? Então, eu falei, eu quero ser uma pessoa serena, assim, calma, do jeito dele. Não lembro o que ele falou, se ele falou muito bem ou se ele falou muito mal, mas ele já tinha feito a pregação, né? Com o testemunho, com a forma que ele chegou, a forma que ele se apresentou, a forma que ele agiu, né? Lá em casa, ele já tinha feito essa pregação. E exatamente, né? Nesse quesito de aparência, de comportamento, foi aonde a minha mãe acabou de converter, né? Porque ela não era convertida, né? Ela aceitava o evangelho, mas ela não batizava. E no dia que eu decidi me batizar, ela ainda disse que eu não deveria me batizar, porque para ela o que ela conhecia era só aquele batismo de criança. Sim. Então ela achou que eu não deveria fazer isso, porque eu já tinha sido batizado no pensamento dela. Porém, né, eu já tinha o conhecimento, não falei nada com ela, assim, mas eu fui e batizei, porque era o que eu já tinha decidido e era, né, o que Deus queria, eu sabia. Então eu esperei a hora certa, estava aguardando ali a hora certa. No dia 13, eu batizei no dia 1º de setembro. Aí no dia 13, eu fui para um congresso lá em Ipatinga, congresso de jovens. E lá nesse congresso, foi numa pregação do pastor Jerônimo. Aí ele tem, né, aquele costume de soprar no microfone assim, o espírito. Então ele até adiantou o que ia acontecer. Ele falou, muitos serão arrebatados aqui. Sabe? Até adiantou o que ia acontecer. Deus já tinha adiantado para ele. E muitos serão batizados com o Espírito Santo. Enquanto ele pregava, eu fiquei muito atento, né? Ele pregou sobre a árvore de Zaqueu. Até eu falei, Ipatinga agora é minha árvore de Zaqueu. Porque lá eu vi Jesus, né? Realmente, assim, eu fui batizado com o Espírito Santo naquele congresso. E então, quando eu cheguei em casa, eu cheguei tão transformado que eu não reparava que a minha mãe estava me observando. Aí um dia eu fechei no quarto, né? E peguei o violão e comecei a cantar umas músicas em louvor, e o Espírito tomou conta, né, do local, né? Eu dei liberdade, eu estava louvando para dar liberdade ao Espírito mesmo. Ali, enquanto eu orava, eu comecei a salmodiar, né, em línguas estranhas. E, de repente, eu escuto um barulho na janela, ela veio por fora da casa e abriu a janela e deu um glória a Deus. Um glória a Deus tão forte, sabe? E aí, então, decidi, ela falou, eu vou ter que me batizar, porque realmente tudo que eu ouvi falar sobre esse Deus é verdade. Transformou. Aí é isso, porque eu não era perigoso, né? Mas eu era bastante... a minha forma de viver, eu não tenho aquele testemunho forte, sabe, pastor? Eu não tenho aquele testemunho de quem usou droga, quem traficou, quem brigou, assassinou. Eu nem era de briga, eu procurava evitar a briga antes dela começar, né? Eu até usava armas, né? Eu sempre usei arma fria, arma branca, fala, né? Arma branca, facas. Facas, né? Eu gosto muito de facas, eu sou colecionador. E eu, então, mostrava a faca antes da briga começar, para o pessoal já ir embora, sabe? Porque eu não queria ver o negócio, não queria machucar ninguém, então não tem esse testemunho de que eu briguei, de que eu usei drogas, né? Eu até brinquei com o pastor Gildeon, eu falei com ele, eu já fui bandido, eu fumei maconha uma vez. E eu achei ruim, né? Não gostei, não era, né, o que eu buscava para a minha vida, não gostei, mas eu aprendi a beber, eu aprendi a fumar, né? O que eu fazia, mesmo se eu não bebesse e não fumasse, só de eu não conhecer Jesus e não estar fazendo a obra dele, já era o suficiente para eu ir para o inferno. Sim. Eu reconheci isso, né? Sim, então, Jesus. eu não tenho esse testemunho forte, aquela coisa que a pessoa vai ficar assustada de ver, de chegar com a roupa suja, de fazer as necessidades fisiológicas na roupa. Eu não chegava a esse ponto. Eu parecia que eu era uma pessoa normal e muito feliz. Eu vivia rodeado de pessoas, porque eu tocava violão, todo mundo quer ficar perto do cantor, né? Então, eu vivia rodeado de pessoas. E as pessoas me buscavam para as festas, me buscavam para ir nas festas na casa deles, né? Financiava tudo, eu ia em tudo que era churrasco, em bastante churrasco, né, que eu ia naquela época. Mas a pedra, né, a pedra angular, que é Jesus,
não, local de Jesus, o espaço que é feito para a pedra angular, ele não é preenchido com churrasco, não é preenchido com vícios, não é preenchido com bebida, nem com cigarro, nem com drogas. Nada vai preencher o vazio que eu sentia, nada podia preencher. Até que Jesus chegou. Glória a Deus. E preencheu esse vazio. Então, esse vazio que talvez até as pessoas que estão assistindo aí, tem alguém que está assistindo, né, que possa estar sentindo um vazio, não tem nada que faz, que resolve. Né? Eu estou sempre me sentindo que está faltando alguma coisa. Né? Isso tudo eu sentia. Isso é uma coisa que todas as pessoas vão sentir. Né? Porém, porque nós fomos criados para adorar a Deus. Verdade. Se nós não estamos fazendo isso, está vazio. Verdade. Nós fomos criados para ter um relacionamento com Deus. E se nós não eu vi um pastor dizendo, nós somos uma fábrica, uma máquina, vamos dizer assim, de adoração. A gente foi feito para isso, para adorar. Né? Só que as pessoas às vezes não sabem ou não conhecem a Deus, né? Então acaba adorando às vezes outras coisas ou tentando preencher isso com outras coisas, né, que você falou. É verdade. Mas interessante tudo isso que você colocou, esse ponto, né? Se alguém estiver acompanhando, né, estiver sentindo isso também, ou até se sentindo da mesma forma que você sentia, puxa vida, eu não estou cumprindo aqui, não sou eu quem eu gostaria, né? Essa versão que eu estou vivendo não é a versão que eu gostaria. Né? Se olhou ali no espelho, isso é um bom exercício, né? Você que está em casa aí, vai lá, procura o espelho e dá uma olhada e vê, estou feliz com essa versão? Essa é a versão que realmente eu gostaria que existisse? Se não, assim como você teve nesse encontro com Deus e hoje você é essa versão, né? Que Deus preparou, que Deus planejou, eles também possam encontrar aí. E dentro de tudo, vamos caminhar para uma outra linha agora aqui, né? Nós falamos sobre, né, o pastor Zé Albino, sobre tudo isso que aconteceu na sua vida, e tudo acaba orbitando ali ao redor do Espírito Santo, né? Que é a presença de Deus aqui na Terra, nos dias de hoje. E hoje, né, você tem desenvolvido um trabalho, né, maravilhoso, tanto que na igreja sede, como também regional, né, já teve alguns trabalhos regionais, despertando isso na igreja, que é o Uniore. Isso. Conta um pouco para a gente, o que é esse negócio, Uniore? Conte para a gente. Isso. O Uniora, ele é um trabalho de oração, né, que a oração nas igrejas, os grupos de oração de igreja, foi transformado num ministério. As pessoas, às vezes, pensam que um grupo fechado lá dentro da igreja é válido, é lógico, né? Isso é o que toda igreja precisa. Porém, hoje existe um ministério, né, todinho voltado para a oração, onde nós recebemos diretrizes, né, direcionamento de oração, porque hoje mesmo eu recebi uma lista, né, no grupo dos coordenadores, dos motivos de oração do Estado e não só do Estado, como motivos de oração nacional, né, nacionais, os motivos, né, nacionais. Então, isso direciona, isso aumenta o nosso tempo de oração, que a gente vai ter mais motivos para orar, né, e aumenta mais o nosso tempo na presença de Deus, o que causa uma intimidade maior também, né? Então, quem teve a ideia do Uniora foi muito feliz, né, em transformar os grupos de orações, que sempre tem em todas as igrejas, em um ministério, né, crescente, que tem crescido, que é tremendo. Nós fomos no All Together, né, sábado passado, lá em Belo Horizonte, foi na primeira igreja, né, e eu até lembrei de quando nós fomos lá ver o Miles Morrow, né, Carlos Prates. Era o pastor Joaquim Cantagari, que era o pastor de lá ainda. Então, nós fomos lá, e quando eu cheguei lá, a igreja é totalmente mudada, né? É outra. Hoje é uma nova igreja, a igreja que nessa época, né, é a igreja que está embaixo, né, no subsolo ali, né? A igreja foi construída por cima e é literalmente uma nova igreja, é outra igreja. Linda, né? Tá lindíssima. Linda a igreja, né? Linda, muito linda mesmo. Então, hoje, o que eu vi lá foi um movimento muito grande de pessoas. Quando falava Uniora lá, dava um barulho, né, do pessoal gritando e tal. Então, quer dizer, nós somos um ministério hoje, né, e é até importante os pastores reconhecerem que é necessário ter um representante Uniora. E todos os grupos de oração de todas as igrejas vão se chamar Uniora. Uniora
Primeira Igreja, né? Que o nosso aqui é o Geração de Águias Proféticas, porém, Uniora e Geração de Águias Proféticas, né? Uniora, né? Então, todas as igrejas do bairro, todas as igrejas quadrangulares agora tem que ter o grupo de oração, vamos chamar Uniora. Interessante que é um trabalho nacional, né? Nacional. Tem todas as igrejas do Brasil. Isso. Não necessariamente tem todas, mas está o convite para que todas as igrejas caminhem nessa linha aí de trabalho, né, do Uniore, nesse movimento de intercessão, né? Isso. E o quanto que é importante, né? Isso. Esse movimento, né? É muito importante, tanto para a igreja quanto para o intercessor, né? Claro. A posição do intercessor é uma posição muito privilegiada, sabe? Eu não vou nem começar a contar, né, o quanto que a minha vida mudou depois que eu me tornei intercessor, né? Foi um chamado que parecia que não tinha muito a ver comigo, né? Mas eu gostei, o melhor que aconteceu foi que eu passei a ter muito a ver com o chamado, né? Foi um chamado que me chamou a um compromisso maior de oração. E você estar numa posição de intercessão é você se colocar entre Deus e o povo. É um ministério de sacerdote, né? Sim. Onde você intercede pelo povo, onde você clama a Deus para que Deus abençoe outra pessoa. E não existe um lugar melhor para estar do que no caminho da bênção. Sim. Se você pede a Deus por outra pessoa, a bênção vai passar por você. É um canal, né? É um canal. Aí você se torna um canal de bênção para abençoar outras pessoas, aonde fazer, no meu entender, né, fazer a vontade de Deus é buscar tudo aquilo que a gente sonha. Porque enquanto a gente faz a vontade de Deus, Deus está cuidando de todas as outras coisas que a gente está buscando, né? Todas as nossas coisas. Por exemplo, o que mais pega, né, é vida financeira. Né? A vida financeira, por exemplo. Enquanto a gente corre só atrás da vida financeira, sem a direção de Deus, é interessante a gente ver que Deus sabe de todas as coisas. E muitas vezes a gente levanta e sai correndo para trabalhar sem perguntar a Ele como é que vai ser aquele dia. Né? Parece até loucura você perguntar a Deus como é que vai ser o seu dia, o que você vai fazer no trabalho, mas é o que a gente deve fazer. Se a gente busca Ele em oração, mesmo que a gente não pergunte, Ele vai conduzir a gente para as decisões corretas, né, para a atenção correta, porque todo trabalho precisa de atenção, todo trabalho, toda pessoa que está fazendo alguma coisa está passiva de errar, né, de cometer um erro, de tomar um prejuízo por causa de um erro, de um engano, né? E então o que Deus faz é amenizar essas coisas. Nesse mundo você vai ter aflições, né? Não tem como. Então, no mundo nós vamos ter aflições. Então, vai acontecer. Às vezes a gente distrair um pouco e cometer um erro, ou falar uma coisa. A gente que trabalha muito com a comunicação, né? Então, a gente às vezes fala uma coisa que não podia. Então, mas quando a gente busca a direção de Deus e pede ao Espírito Santo para nos dar, colocar as palavras na nossa boca, e o nosso local está sempre entre Deus e o povo, a gente é um canal de bênção, e a gente busca a Deus em primeiro lugar no nosso dia, como, né, o pastor, nós estamos aqui falando como pastor do TSD, né, do Tempo a Sós com Deus, e então, quando a gente busca a Deus em primeiro lugar, entrega a primícia do nosso dia a Deus, em buscar a Deus, o nosso dia, certamente, né, indiscutivelmente, tem que ser diferente. Vai ser um dia diferente. Eu sempre gosto de enxergar da seguinte forma, né? Tudo que você quer gerar no mundo físico, mundo material, né, natural, precisa ser gerado no secreto, no espiritual primeiro. Isso. Né? Fica muito mais fácil, né? E é assim que Deus nos chama, né? E a oração é linda, né? Já que a gente está falando sobre oração, a oração já é comprovado até cientificamente, né? Até por pessoas que não são evangélicas, o quanto que aquele tempo que você separa faz bem para a sua saúde, né? Para a sua mente. Isso. Né? Então Deus pensou nisso tudo, né? Em Mateus 6,6, fecha a porta do teu quarto. Ele estava querendo dizer, olha, dá uma parada, né? Você está nessa correria da vida, está nessa loucura da vida, corre, dá uma parada, para refletir, para pensar, tranquilize suas decisões, aquele momento de reflexão, de oração.
a oração ela faz bem para o corpo, para a alma e para o espírito, né? Isso, E o Uniore, né, aquilo que você disse, o Uniore, principalmente, né, falando do Uniore, mas todos aqueles que servem na casa de Deus, porque eu até citei, né, no último culto, falando sobre servir, um garçom, por exemplo, ele tem o privilégio de entrar na cozinha, isso, exatamente. Conversar lá com o Masterchef, né, o chefe da cozinha, coisa que nós que estamos ali sentados na mesa, jantando, a gente não tem esse acesso às vezes, né? Não tem essa liberdade. O garçom ele tem acesso aos dois ambientes, tanto a mesa onde estão as pessoas, como lá na cozinha, na mais intimidade lá, né? E assim o intercessor, né? Como você disse ali, essa que une, que liga Deus e ao povo, né? Então você tem acesso ali, está em contato com o povo, orando pelo povo, mas você também tem acesso livre à sala do trono, né? Ao Senhor Deus. Glória Isso a Deus. É tremendo. Uniore é uma bênção, né? E aqui na igreja tem funcionado bem, né? Graças a Deus. Tem funcionado. Nós temos um grupo Geração de Águias Proféticas, né? Esse nome permanece. Reúne às segunda-feiras. Todas as segunda-feiras, às 7 horas, a gente reúne aqui. É um curto período, porém muito produtivo, né? Porque é um período onde a gente se enche, né, da presença, onde a gente acende o fogo, né? Então a gente primeiro se enche da presença e depois a gente intercede pelas coisas da igreja, pelas as pessoas familiares, as pessoas que nos pedem oração, a gente traz o nome, temos um caderno de oração, né, onde a gente coloca o nome das pessoas, e temos testemunhos lindos de pessoas curadas de câncer, pessoas curadas de várias maneiras ali, de várias enfermidades, pessoas que não tinham condições nem de levantar e, de repente, Deus cura aquela pessoa de uma forma que a pessoa foi parar lá em São Paulo, visitar os parentes, né? Então, é uma viagem cansativa, a gente que viaja assim, é uma viagem cansativa, é uma viagem longa, né? E por mais rápido, a não ser de avião, né? De carro, é uma viagem longa, cansativa. Sim. E a pessoa que não conseguia nem se levantar, que estava bem... debilitada, né? Sim. Bem debilitada, de repente Deus levanta de uma forma que vai até visitar e tão rápido, né? Então a cura, no meu entender, né, está na essência de Deus, né? Ela faz parte da essência de Deus. E se Deus criou a gente do nada, né? Criou a gente do nada, ele simplesmente pegou o pó da terra, juntou ali e soprou algo tão precioso que veio de dentro dele, né? A gente às vezes não percebe o quanto o nosso espírito é importante, porque ele era um ar que estava dentro de Deus e Deus soprou ele, né, nas nossas narinas, né, para que a gente pudesse... A nossa vida é um sopro, espírito, né, vem do latim pneuma, né? Sim. E pneuma é o quê? Vento, né? De pneu de carro, é cheio de vento. Né? Então, é um sopro, é um vento que estava dentro de Deus, no pulmão de Deus, e ele soprou para a gente. Imagina, para a gente poder viver, é muito precioso, né? É algo muito precioso e a gente, às vezes, não valoriza e o nosso comportamento, muitas vezes, conduz esse espírito que veio de dentro de Deus à morte eterna, né? Por causa do nosso comportamento. É tudo uma decisão, né? E o Uniore agora, falando aqui da igreja sede também, vamos ter uma novidade, né? A partir de janeiro aí, né? Vamos começar também agora um culto mesmo, né? Um momento ali separado, mensal, né? Mensal, de oração. Estamos ansiosos aí, porque eu sei que vai ser céu na terra. É isso mesmo. Glória a Deus, né? Deus deu essa oportunidade, né? Da gente estar aqui uma sexta por mês, né? Que a gente começou com a quinta sexta-feira, então não era todo mês, né? Sim. No ano passado a gente pegou a quinta sexta-feira, que quando dava um mês de 5 sexta-feira, aí a gente tinha uma. Aí Deus abençoou, né? Tocou na vida do pastor, do nosso líder amado, né? E ele deu para a gente agora, então, uma sexta-feira por mês. Dia 24 é a primeira, né? Dia 24 nós já estamos aí, já com a primeira, né? O primeiro culto, aonde nós vamos buscar o poder do Espírito Santo. Né? O nosso objetivo nesse culto é oração, um louvor para acender a chama, né? E eu com o louvor, né, cheguei aqui na igreja, já fui logo direto para o louvor. Não digo que eu comecei, eu tenho um chamado, eu sou um ministro de louvor. Sim. Eu tenho um chamado para louvor,
Então, a hora que acende, quando começa o louvor, que a gente começa... Porque a música, na verdade, ela foi criada para o deleite de Deus. Ele criou ela para Ele. Né? Aí o pessoal hoje, como... um dia eu ouvi um moço falar, foi até num workshop, um professor de canto, ele falou que tem música, que a gente falou sobre adoração, né? Como ele não era, né, na época, talvez agora ele até já é, evangélico, então ele falou que existe música só para brincar, mas não existe, música não foi feita para brincar. A música ela foi feita para o deleite de Deus. Então, quando a gente começa a louvar, o céu desce na terra mesmo. Né? Realmente, ou o céu desce ou a gente sobe. Mas que é maravilhoso. Tem até um hino assim, né? Então, mas é maravilhoso, então, esse período. Então, nós vamos voltar esse culto para esse tipo de busca e ainda com a oração pelos enfermos e pelas necessidades que as pessoas estão passando. E, principalmente, né, o que Deus tem falado muito no meu coração é que nós devemos conduzir as pessoas a entender qual é o que é mais importante de se fazer. Né? Conduzir as pessoas a fazer o que é mais importante. O que é mais importante na nossa vida? Um relacionamento com Deus. Não tem outra coisa mais importante na nossa vida do que um relacionamento diário ali com Deus, uma leitura diária da Bíblia, uma leitura atenciosa, uma leitura sem pular a genealogia, o Levítico, né? Ler a Bíblia mesmo, porque Deus fala, coisas que até que a gente já ouviu, Deus confirma na leitura da Bíblia. Eu estou tendo uma experiência maravilhosa com a leitura, porque eu sempre pulava alguma coisa. E agora eu falei, não, eu vou ler. E o que Deus falou comigo no Levítico, sobre música, sobre o louvor, sobre a música secular, né? Eu comecei a entender, depois que eu li o Levítico, que a música secular, na verdade, ela é um culto. Porque a música não é para brincar, a música não é brincadeira, a música fala. Né? Então, se você pega uma música secular, por exemplo, ela é um culto a outros deuses, ela contraria a vontade de Deus. Né? Aí, foi um tal de apagar a playlist, deletar a playlist. O mundo espiritual não brinca, né? Inclusive, nessa virada de ano, saiu muito no Instagram aí, eles até colocaram, né, os dois modelos de virada de ano, né? Um assim mostrado ali pela TV Globo e a outra mostrada pelo SBT. E colocaram algumas músicas, né, que tocou em um Réveillon e a outra música que tocou num Réveillon que é evangélico, né? Eu não vou nem citar nome aqui, mas só seguir aí, você vai ver. Que música obscena, absurda. Então, a gente vê realmente essa diferença, né, entre o secular. E o que você falou é uma verdade. A música é um meio, é igual uma carta, né? Um meio de comunicação. Você está comunicando algo, você está transmitindo algo. E a música é poderosa porque ela atinge as emoções também. Isso. Então, não é só uma palavra que talvez você coloque filtros e entra ou não entra no seu coração. Com a música, aquela palavra ela tem um acesso direto, e às vezes sem filtro, ao seu coração. E o que ela está carregando, qual a mensagem que ela está carregando, vai entrar no seu coração. Então tem que ser observado mesmo, né? Tem que ser observado mesmo. Isso. O que você está ouvindo aí no seu dia a dia. Sabe o que eu penso também, pastor Wilson? A nossa vida é tão corrida, eu carrego isso comigo. A minha vida é tão corrida, eu quase não tenho tempo assim de parar e ouvir uma música. Eu vou desperdiçar ouvindo uma música que não tem nada a ver, uma música que não é para Deus, que não está glorificando a Deus. Eu vou aproveitar aquele momento para unir ainda mais, né, aquele tempo para uma intimidade maior com Deus, deixar Deus ali falar no nosso coração. É verdade. Pastor Wilson, que maravilha. Então, prepare o pessoal que está acompanhando o podcast, né? Uma vez por mês, aqui na sexta-feira, vai ser um culto maravilhoso de oração aqui, dirigido pelo Uniore. E já fez aqui até o convite, pastor Wilson, né? Os demais pastores das igrejas, né? Estarem despertando esse trabalho também em cada igreja aí, né? A importância disso, né? É muito importante mesmo. Meu amigo, deixe as suas últimas palavras ali para aquela câmera, para quem estiver aí te acompanhando aí. Amém. Então,
O que Deus colocou no meu coração, ultimamente, foi que o Espírito Santo, ele, na verdade, ele substitui a lei. Porque ele é que nos guia. E se a gente não tiver uma intimidade profunda com ele, nós não vamos conseguir seguir a vontade de Deus. Porque em Gálatas 3:25, a palavra de Deus fala que a lei ela era um tutor que nos conduzia a Cristo. Né? Então, é um tutor que nos conduziu a Cristo. E Cristo orou ao Pai, rogou ao Pai que viesse o Espírito Santo para habitar dentro de nós. Então, aquele negócio de que o nosso coração é enganoso, já foi enganoso. Hoje nós temos um coração de carne, cheio do Espírito Santo, que nos direciona. Então, se a gente não tiver o Espírito Santo, eu tenho sempre pedido a Deus para me fazer sensível ao Espírito Santo. Isso é tudo. Se você é sensível ao Espírito Santo, a sua margem de erro vai ser muito pequena. Né? E é tudo, na verdade, Deus é tudo que nós precisamos. Amém. Amém? Meu amigo pastor Wilson, muito obrigado, viu? Pela sua vida, pela sua amizade, por sua disposição de sempre estar conosco e por esse tempo que se dedicou para o nosso podcast Nova Aliança, viu? Amém. Gratidão, conta sempre comigo, conta também com as minhas orações. Amém. Né? Por sua vida, pela sua família, né? Uma família que amamos, né? Tanto, né? Sua esposa, a Rosana, a Débora, falamos tanto que de louvor. Gente, eu oro todo dia, gente, que Deus guarde ali a Débora, porque ela tem uma voz lindíssima e algo diferenciado. Né? Uma hora eu vou até trazer a Débora aqui para fazer um podcast com a gente aqui também. Porque é diferenciado, né? Não só na sua voz, mas no momento em que ela ministra a presença de Deus. Né? Tem que trazer ela no culto de oração, botar ela para fazer o louvor aí também no nosso culto, né? Porque tem a cara dela, né? Dela, do pessoal ali do DQ. Vai ser bênção demais. Amém. Gratidão, muito obrigado. Deus Amém. te abençoe e te use cada vez mais e mais, viu? Amém. Deus te abençoe. Eu que agradeço a oportunidade, pastor. Amém. A você que acompanhou até agora, mais uma vez eu digo, não fique sem curtir, comentar, compartilhar e seguir o nosso canal. Toda segunda-feira, um podcast aqui, Nova Aliança, com uma entrevista, com uma palavra que vai te abençoar. Até a próxima segunda. Deus te abençoe em nome de Jesus.